alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sou a professora Fernanda. Estaremos juntos hoje na nossa aula de número 57 de matemática do segundo ano. Vamos lá? Regiões planas e figuras geométricas espaciais, parte 2 é o tema da nossa aula de hoje, tendo como objetivos, então, identificar as figuras geométricas espaciais, associar figuras geométricas espaciais a objetos aonde? Do nosso mundo físico e relacionar as figuras geométricas espaciais às suas planificações, né? Que nós já vimos em nossas aulas anteriores. E para a sua atividade, o que você vai precisar? Do seu caderno, lápis de escrever, borracha e massinha de modelar. Para que você vai usar a massinha de modelar então? Olha só, vou te mostrar já então a sua atividade. O que vocês irão fazer? Vocês vão fazer as formas. Isso mesmo, as formas geométricas espaciais com massinha de modelar. Por exemplo, aqui, o que eu formei? Uma esfera, né? Uma bola, ela é uma esfera, isso mesmo. Agora, se eu pegar essa esfera e for modelando ela, ó, colocando, eu vou modelando, deixando quadradinho, eu posso usar, né, o auxílio da mesa para fazer, olha no que eu transformei, em um cubo. Viu só que legal? Depois, eu vou transformar meu cubo em um paralelepípedo, né? Ó. Lembram do paralelepípedo? Ele pode ter o quê? Aqui, os 4 lados iguais, né? E esses dois diferentes. Ou aqui ele pode ter 2 retângulos de um formato, mais 2 de outro formato. E aqui também, né? 2 retângulos de outro formato. Olha só, formei meu paralelepípedo. E agora, se eu girar ele aqui, vamos ver. Eu vou conseguir formar. É redondinho, né? Ou às vezes até no formato que a massinha vem. Ah, professora, mas eu não tenho massinha de modelar em casa. Mas não se preocupe que a prof deixou uma receitinha para quem não tem massinha de modelar em casa poder criar a sua própria massinha caseira. Já fiz muita massinha dessa caseira, funciona, dá super certo para brincar. E o mais gostoso ainda é que você vai fazer a sua própria massinha, né? Olha só. E aqui agora, o que a prof fez? O que a prof formou? Um cilindro. Isso mesmo, ó. Aqui tá redondinho e formamos nosso cilindro. Depois você irá brincar e formar as outras, né? Vai formar essas também e outras formas, como por exemplo, a pirâmide ainda nós temos, né, para formar, mas aí você vai estar fazendo em sua atividade, combinado? Então vamos conhecer a planificação das formas geométricas espaciais? Então veja só, mas antes vamos ver o nome das partes que compõem algumas figuras geométricas espaciais. Então vejam só, aqui a parte do lado ela é conhecida como face, tá? As linhas que ligam, né, essa forma, ela é conhecida como aresta. E os pontinhos, então, que ligam essa forma é conhecida como vértice, certo? Então, aqui, no exemplo nosso do cubo, ele vai ter, ó, 1, 2,
3, 4, 5, 6, o quê? Faces. E arestas, que são os risquinhos que ligam. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E as vértices, que são os pontinhos que ligam, então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso mesmo. Né? Então, observe aqui. O contorno de uma região quadrada é uma linha que recebe o quê? O nome de quadrado. Muito bem. E no quadrado também podemos identificar o quê? Vértices e lados, como no retângulo, né? Então, tanto no quadrado quanto no retângulo. Que nem aqui, ó, nós temos uma região quadrada, ó. Então, esse quadrado, ele tem o quê? Uma face. Tem aqui são os lados, ó. 1, 2, 3, 4 lados. E as vértices são as bolinhas, ó, que ligam, né? Que vai ligar. Aqui, ó. Então, vamos fazer o nosso quadrado aqui, ó. Então, as faces do quadrado. 1, 2, 3, 4. Mas para eu fazer essas faces, eu precisei ligar um pontinho no outro, que são as minhas vértices, né? Ó, uma vértice, 2, 3 e 4 vértices. E a minha face ficou como? Uma face, né? No quadrado. Então, agora pense e responda. Quantos lados o quadrado tem? E quantas vértices, né? Então, quantos lados ele tem? Já falamos. E quantas vértices, que são aqui, ó, as bolinhas que ligam ele? Quantos são? Vamos ver? Já respondeu? Então, vamos conferir. Exatamente. Então, o quadrado ele vai ter 1, 2, 3, 4 lados e 1, 2, 3, 4 vértices. Muito bem. E a planificação do cubo? Então, o cubo, o que ele é? Uma forma geométrica muito comum, né, no nosso cotidiano. O dado, por exemplo, né, para jogar jogos, o cubo mágico, até mesmo caixas, são exemplos do quê? De objetos que têm este formato, né, a forma do cubo. Então, veja só, o cubo possui quanto? 12 arestas, 6 faces e 8 vértices, né? Então, vejam só. Aqui, nós temos, olha só, a planificação do nosso cubo. Lembra que a gente já tinha visto também na nossa aula passada? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. As arestas, o que são? Lembram? Nós acabamos de ver aqui, ó, bem no comecinho. Então, as arestas são todos os risquinhos que tem. Olha só, então ele aberto se torna o quê? Mais fácil para estar realizando essa contagem, né? E não se perder. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? Ó, depois ele fechado aqui, então, ó.
Vamos ver aqui. Então, os riscos que ligam o cubo são os mesmos, né? Então, veja só. Então, eu vou contar ele aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Daqui eu já não conto mais. 5, 6, 7. 8, 9. Tem aqui 10, 11 e 12. Né? Ó, vamos ver nossos riscos internos. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu tenho que pensar que esse com esse é 1, ó. 6. Agora, esse com esse outro aqui é outro, ó. 7. Esses dois aqui, 8. O lado de cá, 9. E daí, aqui, para eu fechar, vai faltar 3 riscos, né? 9, 10, 11 e 12. E encaixou. E as vértices são o quê? Os pontinhos, então, que vão ligar, que vão unir para eu formar a minha forma, né? No caso aqui, o cubo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, agora observe o contorno de uma região retangular, né? É uma linha que chamamos de retângulo. Veja como chamamos algumas partes, então, dos retângulos. Então, nós temos o que no retângulo? A face dele, né? Que é o que? Apenas uma face. E os lados e também as vértices que são o que ligam ele, né? Olha só. Assim. Então, vamos lá. Agora vocês vão pensar e responder, né? No quadrado já ficou muito fácil porque a prof deu a dica. Agora pensem e respondam. Quantos lados o retângulo tem? Então, quantos lados? Ó, tá aqui no desenho. Os lados. E quantas vértices? As vértices são as bolinhas que ligam a forma. Então, ó, uma bolinha, 2, 3 e 4. E os lados, então... 1, 2, 3 e 4 também. Muito bem, né? E a planificação, então, de um paralelepípedo. Caixas de sapato, né? São exemplos. Caixa de leite, tijolos, são alguns exemplos do quê? Que possuem essa forma do nosso paralelepípedo. E vejam só, então o paralelepípedo possui o quê? 6 faces, mesma coisa que o cubo, né? Ele possui 6 faces, 12 arestas, então os 12 risquinhos que ligam, e as 12 vértices, e 8 vértices que são o quê? Os nossos pontinhos. E por que, professora, que o paralelepípedo possui a mesma quantidade que o cubo? Porque ele é muito semelhante. A única diferença é que o cubo, todas as formas dele são quadradas, isso mesmo. E no caso do paralelepípedo, o formato dele, né, a grande maioria é o quê? Retangular. E aqui, no caso do triângulo, o contorno de uma região triangular é uma linha chamada do quê? De triângulo. No triângulo também podemos identificar vértices e lados, como no caso dos nossos retângulos e quadrados. Sabiam disso? Então veja só, aqui nós temos o quê? Ó? Uma região triangular. E o triângulo, então, ele também possui lados e também possui o quê? Vértices. Olha só. Então, quantos lados vai ter o meu triângulo? Lembram que os lados são os risquinhos e as vértices são as bolinhas, né? Aonde liga a forma. Porque se eu não tivesse
os vértices, minha forma ia ficar assim, ó, aberta, né? Então, os vértices, ó, da forma são a união das linhas, certo? Do meu contorno. Então, veja só, quantos lados o triângulo tem e quantas vértices eles têm? Você já sabe, né? Então, aqui, ó, 1, 2, 3. Quantas vértices? 1, 2 e 3. Parabéns! As planificações, né, de pirâmide. Existem pirâmides com bases com números de faces diferentes. Por quê? Por poderem ter bases diferentes, o número de faces, arestas e vértices mudam, então, de acordo com sua base. Porque lembram que a gente viu na nossa aula passada? Que nós temos, ó, pirâmides com base quadrangular, né? E temos o quê? A pirâmide com a base triangular. Então, consequentemente, vai mudar o quê? O meu número de faces. Ó, que na base quadrangular eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 faces e na minha com base triangular eu tenho 1, 2, 3, 4 faces. Vai mudar a quantidade de arestas, né, das linhas que ligam a forma. E também vai mudar a quantidade de vértices, né, que são o quê? Os nossos pontinhos que ligam uma linha com a outra. Então, veja só a planificação de uma pirâmide com base quadrangular, né? Com a base quadrada. Veja só como é que ela fica. Então, as faces, né? Como a prof já falou, são 1, 2, 3, 4, 5. As arestas e os vértices vai ficar de desafio para vocês desvendarem aí na sua casa, tá? Então, aqui, ó, do triangular. Então, as faces, 1, 2, 3, 4. Lembrando, ó, que aqui um risco, outro risco, outro risco. E aqui conta também os riscos do triângulo, ok? As vértices, 1, 2, 3. E aqui de cima, 4. Aqui no outro, então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o quê? Arestas. Muito bem. E agora as vértices, os pontinhos que ligam. 1, 2, 3, 4 e o nosso do meio aqui, né? Que é o 5. Exatamente. Então, agora observe o contorno de um círculo. Ele é uma linha que nós chamamos do quê? De circunferência, certo? Então, ó, ele é chamado de circunferência. E o que eu tenho numa circunferência, então? Eu vou ter o quê? A face dele. E será que eu tenho vértices e arestas? Ou arestas e vértices? Então, agora pense e responda. Pense como são os lados em que há vértice do retângulo, né, do quadrado e do triângulo. E observe, então, essa nossa circunferência e responda. A circunferência tem lados? Sim ou não? Quantos vértices a circunferência tem? Não, né? Então, a circunferência não tem os lados, né? Que nem aqui, ó, da minha parte quadrada. Então, ela é só o redondo, só tem a face dela ali, né? E quantos vértices ela tem? Não tem nenhum vértice. E a planificação, então, do cilindro? O cilindro também é uma figura geométrica muito comum
no nosso dia a dia. Por exemplo, latas de refrigerante, garrafas, canos, são exemplos do quê? De objetos de cilindros, né? Ó, esse pote que a prof tem aqui, que a prof trouxe de massinha, ele é um exemplo de cilindro, né? Então, o cilindro, qual é o formato dele? Ele possui as bases na forma o quê, ó? De círculo, certo? E sua face lateral é uma forma do quê? De um retângulo, isso mesmo. E por ser uma figura arredondada, o cilindro não possui o quê? Nem faces e nem arestas, certo? Então, veja aqui como que é a planificação do cilindro, né? Que nós já observamos também na nossa aula passada. Ele é formado como? Por 2 círculos e um retângulo, né? Que daí, ó, fechando aqui, eu vou ter, ó, o meu formato de cilindro. E a planificação de um cone? O cone tem como base o quê? Um formato de um círculo. Vamos ver onde está o meu cone aqui. Né? Tem o formato de um círculo e sua lateral tem o formato de um arco. Né? Exemplos de objetos com forma de cone. A casquinha de sorvete, o chapéu de aniversário, lápis, entre vários outros, né? Que nem ali na nossa imagem aqui, ó, o cone de segurança. Às vezes a gente tem em casa, né? Quem você aí tem um cone de brinquedo. Então, temos diversos objetos. E olha só, então a planificação do cone é uma circunferência, né? Um círculo. E aqui, ó, um triângulo arredondado nessa parte, né? Para ele dar o formato e formar o encaixe. Isso mesmo. Nesta nossa aula de hoje, então, aprendemos os solos geométricos e as suas especificidades, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, então, volta ao nosso vídeo e assista novamente. Até a nossa próxima aula.